maravilhoso, bem curtinho, mas ele traz assim lições de uma vida cristã prática, autêntica, não é? É como o Kathleen estava dizendo, é uma vida cristã que não é só aquela vida cristã de ouvir falar, mas uma vida cristã real, real, prática, né? Que se materializa através das nossas ações, das nossas palavras, das nossas escolhas, das nossas atitudes. Elas se materializam, é uma fé que se materializa. O evangelho é assim, não é? A gente não pode dizer que o evangelho, como muitos acham, o evangelho é uma teoria dentro da Bíblia e a gente vive ali só pensando, vagando, né? É uma hipótese, é algo que já aconteceu e que a gente fica aí só mencionando, ou a gente tem uma vida cristã só dentro da igreja. Não, a vida cristã, ela é prática, ela é autêntica, ela é real. Certo? Ela se manifesta nas nossas vidas e através de nossas vidas no dia a dia, onde quer que a gente esteja, em circunstâncias qualquer que a gente esteja. E Tiago, ele traz isso. Né? Ele traz uma fé prática, autêntica. No capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos, do 1 ao 6, mais ou menos, e depois a gente lê outros versículos. Diz a palavra do Senhor: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequenino leme, são dirigidos para onde queira o impulso do temoleiro. Assim também é a língua, pequeno órgão que se gaba de tantas coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, e mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chamas de inferno. Versículo 9 diz: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca pode proceder bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Pai, nós te louvamos, nós te damos graças, Pai, por Tiago ter escrito isso aí. E o teu Santo Espírito, Senhor, ter falado aos nossos corações. Pai, nos ensina a sermos cristãos autênticos, no falar, no caminhar, no vestir, Pai, nas nossas atitudes, nas nossas reações e principalmente, Senhor, nas nossas ações, escolhas, meu Pai, onde quer que a gente esteja. Obrigada, Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Gente, quando a gente para ler esse capítulo 3 de Tiago, a gente vai ver que nós temos um órgão que é extremamente delicado, muito perigoso. É um órgão que nós temos, que nós precisamos aprender a educá-lo, aprender a domá-lo, porque através dele toda a nossa vida é regida. A língua. Né? O livro de Tiago é uma literatura de sabedoria. É um sermão para ser lido em voz alta.
Você já pensou que é um sermão como esse, né, que traz à tona tantas falhas do ser humano, né, que mostra que realmente nós somos, um sermão como esse, lido em voz alta? O que é um sermão? O sermão é um ensinamento. O sermão é uma palavra de ensinamento, de orientação, de despertamento. E Tiago faz isso nesse capítulo. Ele desperta a gente para algo que é extremamente delicado e que nós precisamos aprender a domá-lo. Porque com ele a gente pode abençoar a vida de alguém, mas a gente também pode amaldiçoar, a gente pode sarar uma ferida e abrir uma ferida. A gente pode abrir caminhos para a nossa vida e fechar caminhos também para a nossa vida. Ou seja, eu não estou aqui pregando o poder da palavra, porque o poder da palavra é o poder da palavra de Deus. O que eu estou falando aqui é que as nossas palavras, as nossas ações, o nosso proceder, aquilo que você pronuncia, aquilo que você confessa, as suas opiniões, vão direcionar muito a sua vida e a vida daquele que está na sua frente. Mas Tiago começa a dizer assim: não queiram, né? Muito de vós não queiram ser mestres. A igreja primitiva, ela dava muito valor, ela supervalorizava os mestres, né? Aqueles que se dedicavam ao ofício do ensino. Havia uma supervalorização. Então, muitos ali estavam querendo ser mestres, mas havia um grande receio, um grande perigo ali. Por quê? Porque o mestre, ele tem que ser, acima de tudo, ele tem que ser obediente à palavra. O mestre, ele tem que ser fiel à palavra, ele tem que ser fiel àquilo que o Senhor deixou para ele. Por quê? Porque o que o mestre falava, estava dito. Se ele falava coisas certas, maravilha. Mas ele falasse coisas erradas, o povo ia acreditar e ia segui-lo. Ou seja, nessa época, os mestres, eles tinham verdadeiros seguidores, que o que ele dizia estava dito. E o que é que Tiago está dizendo aqui? Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que é a vez de receber maior juízo. Porque você sempre tropeça em alguma coisa. E um tropeço de um mestre vai ser visto de uma forma diferenciada por Deus, e esse juízo vai cair sobre ele. Porque ele está sendo orientado, ele está sendo orientador de leigos. Então o Senhor vai cobrar dele. Então aqueles que não tinham esse chamado do Senhor, mas que queriam ser mestres, eles deveriam buscar aquilo que Deus tinha para a vida dele. Não era obrigado que todo mundo fosse mestre. É como hoje. Não é obrigado que todo mundo tenha um dom do ensino, que todo mundo tenha um dom da pregação. Você pode louvar a Deus com um cântico, você pode servir a Deus numa diretoria, você pode servir a Deus na igreja de várias formas. Você pode ser um intercessor, você pode ser tanta coisa dentro da igreja, mas por quê? Que tantos querem ser mestre? Assim como na igreja primitiva, é porque era visto como um lugar de destaque. Só que Paulo diz o seguinte: não sejam muitos de vocês mestres. Muitos de vocês mestres. E aqueles que forem mestres precisam aprender a ouvir e a falar, a refrear sua boca. Eles precisam aprender a ser humilde diante de Deus e diante das pessoas. Aí Tiago, eu acho interessante que Tiago dá uma orientação. No versículo 19 do capítulo 1, diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Todo homem seja pronto para ouvir. Seus ouvidos precisam ser educados. Educados para ouvir, em especial, em primeiro lugar, a palavra do Senhor. Não é? Em primeiro lugar, a palavra do Senhor. Em Apocalipse 1:3, né, a palavra nos diz: bem-aventurado que ouve e pratica as palavras dessa profecia. Ouvir é muito mais do que escutar.
Ouvir é muito mais do que estar aqui e saber que alguém está falando. Ouvir é você escutar aquilo ali, aprender e trazer para a sua vida e a vida daqueles que estão ao seu redor. É uma compreensão daquilo que muitas vezes muda a sua própria vida, a sua própria forma de pensar e agir a respeito de algumas coisas. Esse é ouvir, nós precisamos educar os nossos ouvidos. Ouvir, gente, é uma arte. Nós não temos muita paciência de ouvir. Raros aqueles que têm paciência para ouvir. Você tem paciência de ouvir? Ouvir a palavra, mastigá-la, trazer o sumo dela para dentro de você e aprender dia após dia, negando-se a si mesmo, reformulando seus conceitos, refazendo as suas ações, mexendo com o seu interior, com aquele eu sou assim. Aí a palavra diz, mas não pode ser assim. Eu entendo assim, mas a palavra diz, você entende assim, mas não é dessa forma. Precisamos educar os nossos ouvidos para ouvir a palavra e para ouvir o outro. Como nós não temos o hábito de ouvir o outro? Quantos de nós não para ouvir o outro? Tiago diz, seja todo homem pronto para ouvir. Quantos de nós, ao ouvir uma pessoa, realmente está ouvindo, escutando o que aquela pessoa está dizendo? Muitas vezes nós ouvimos alguém e tiramos as nossas conclusões segundo os nossos pensamentos, as nossas experiências. Gente, nós precisamos aprender a ouvir com empatia, se colocando no lugar do outro, porque as pessoas precisam, quantas colegas, quantas pessoas precisam serem ouvidas, quantas pessoas sofrem amargamente por não terem quem lhe escute. E você que tem a palavra da verdade, a palavra que é pura, a palavra que é refrigério, a palavra que traz resposta para as vidas do ansioso, para a vida daquele que está doente, a vida daquele que está amargo, a vida daquele que está depressivo, que está em conflito, que precisa de uma solução, que não está compreendendo nada, que está num momento de profunda tempestade. Você tem essa palavra? O que é que está faltando? Educar os seus ouvidos para ouvir, parar e ouvir, sem despido de você mesmo, tentando entrar na vida do outro, deixando que aquela pessoa fale e em momento certo você diga aquilo que realmente Deus fala ao seu coração. Se coloque no lugar daquela pessoa, procure a orientação de Deus, pare um pouco. Quantas vezes a gente vai conversar com a pessoa e quando a gente começa conversando, aquela pessoa já começa com outro assunto e você já se cala e acabou-se e não deu certo, ou você começa a falar as suas próprias experiências. Aquela pessoa só quer ser ouvida. Aquela pessoa só quer ser ouvida. Por que muitas vezes a gente diz assim, a gente escuta dizer assim, meu filho, minha filha não conversa comigo. Meu irmão, minha irmã não fala, não conversa comigo, não se abre comigo. Ah, eu tenho aquele amigo, mas ele não se abre comigo. Será que você sabe ouvir? Será que você está pronto para ouvir? Parem, escute mais as pessoas, dê ouvidos, dê importância. Dê importância. Parar para ouvir é você dar importância ao outro. Jesus, ele parava para ouvir as pessoas. Ele não parava só para escutar e ficava só esperando o momento de lançar alguma coisa, não. Jesus, ele tinha aquela compaixão pelo aflito. E nós precisamos estar prontos para isso. Quando a gente escuta, a gente aprende com aquela pessoa. Quando a gente escuta, a gente passa para aquela pessoa aquela sensação de que eu estou aqui, estou tranquilo, aqui a segurança, traz aquela sensação de paz, de confiança.
Então, Tiago diz: esteja todo homem pronto para ouvir. Ouvir a palavra e ouvir o outro, na dependência do Senhor, porque quanto você está ouvindo, Deus vai falar com você aquilo que quer que você fale para aquela pessoa. Seja você um conselheiro usado pelo Espírito Santo de Deus para trazer calma e paz às pessoas. Peça a Deus: Deus, educa os meus ouvidos, para que eu não seja egoísta o suficiente para pensar que só a minha razão, só a minha verdade tem que prevalecer. Educa os meus ouvidos para que eu entenda que a outra pessoa precisa de mim naquele momento. E que momento propício o Senhor vai falar. Olha, gente, ouvir alguém é uma oportunidade que Deus está lhe dando para sarar feridas. Para evitar que alguém tome uma decisão errada. Para evitar que um problema maior, mais sério aconteça. É uma oportunidade que Deus está lhe dando para pregar a palavra de amor àquela pessoa. Vamos educar os nossos ouvidos. Muitas vezes, a pessoa só quer ser ouvida, não quer nem escutar nada de você. Não quer nem escutar nada de você. Mas a nossa ansiedade de falar é tão grande que a gente corta isso aí. Então, a primeira coisa que Tiago diz: seja todo homem pronto para ouvir. Você vai se tornar um excelente mestre. Não digo mestre em você dizer assim: eu vou parar para aprender a ouvir porque eu quero ser pregador da palavra. Mas mestre no sentido de você ter algo de sabedoria para passar para a vida de alguém. Algo do céu para passar para a vida de alguém. Quando você aprender a ouvir as pessoas com os ouvidos do Espírito Santo de Deus. Ouvir é uma arte. Mas também Tiago diz: seja todo homem pronto para ouvir e tardio para falar. Por que tardio para falar? Seus ouvidos estão aí abertos para ouvir. Mas que você seja tardio para falar. Nós precisamos educar as nossas palavras. Porque elas podem, como a gente viu no capítulo 3, elas podem edificar ou destruir a vida de alguém. Ela pode trazer paz e reconciliação a certa situação, mas ela também pode terminar de destruir aquilo que está acontecendo. Nós precisamos educar as nossas palavras. Nós temos isso. Nós temos o Espírito Santo de Deus, a palavra da verdade. Olha, quando nós conseguimos ter esse equilíbrio de estar pronto para ouvir e tardio para falar, não é ficar calado diante da circunstância, mas é parar para pensar, parar para analisar, para quando falar, você falar com sabedoria, algo que venha de encontro àquela necessidade. Nós precisamos, por isso que Tiago diz que a língua se gaba de tantas coisas, não é? A língua se gaba de tantas coisas, mas ela mesma pode tornar destruição para a gente. Em Provérbios 25, 11, eu vou ler aqui para vocês, Provérbios 25, 11. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Olha o que é que diz Provérbios 25, 11. Diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no tempo certo. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita em tempo certo. Outra versão diz assim: como maçãs de ouro em bandejas de prata. Eu estive dando uma olhadinha, estive até conversando com a menina que deu um estudo sobre isso. E nós vimos o seguinte: o ouro é um metal precioso que ilumina e é símbolo de amor.
Ouro é metal precioso que ilumina e é símbolo de amor. A prata, que aqui Provérbios se refere à salva ou à bandeja de prata, ele é símbolo da sabedoria de Deus. Vamos juntar essas duas coisas como maçãs de ouro em salvas ou bandejas de prata, é a palavra dita na hora certa. A palavra dita na hora certa servida com sabedoria divina, em pureza e amor, é perfeita para iluminar a alma. A palavra dita na hora certa. Para que você diga uma palavra na hora certa, você tem que educar os seus ouvidos e educar a sua voz, a sua língua, a sua boca. Para que você saiba a hora certa de falar e o que falar. Aí sim ela será oferecida, servida com a sabedoria divina que vai iluminar a alma daquela pessoa, trazendo pureza ao falar. Olha que coisa grandiosa que é esse versículo de Provérbios 25:11. As nossas palavras têm que ser como maçãs de ouro, preciosas, puras, cheias de amor, de equilíbrio. Assim tem que ser as nossas palavras. E elas têm que ser servidas com sabedoria de Deus, com a sabedoria divina, recheadas da sabedoria divina. Porque só assim ela vai fazer aquilo que lhe apraz. Então, para isso, nós precisamos aprender a dominar a nossa língua. Nós precisamos aprender a usá-la de forma correta. Nós precisamos, diz Tiago, estar pronto para ouvir e tardio no falar. A nossa ansiedade faz com que a gente atropele tudo. Às vezes as pessoas estão falando uma coisa, às vezes até a palavra está sendo pregada ou lida e a gente já diz assim, eu já sei. Quando a gente diz eu já sei, eu já imagino, essa história vai terminar assim, você está cortando o seu próprio direito de compreender o que realmente está acontecendo. Você já fecha o seu diagnóstico. E a pessoa pode passar 1 hora falando, pregando, lendo, cantando, mas eu já sei, eu não preciso mais terminar de ouvir. A pessoa vai terminar de ouvir porque por uma questão de educação. Mas não é assim. Não é assim. Cada um tem a sua história. Cada um tem o seu contexto histórico. Cada um tem a sua particularidade. Cada um tem o seu problema. Cada um tem a sua forma de pensar. Certo ou errado, mas tem. Nós precisamos aprender a ouvir. Para poder ter a palavra certa. Para ser oferecida com a sabedoria divina. E iluminar a alma do aflito. Olha como é difícil. Quando Tiago diz a respeito da língua, fala a respeito da língua, que ela diz que é uma fagulha, pode incendiar uma selva. A língua é assim também. Uma fagulha pode incendiar uma selva. Uma palavra dita de maneira errada, na hora errada, pode destruir, pode sair inflamando muito mais. Quando, na verdade, nós precisamos ser usados para sarar, usados para trazer paz, para reconciliar, porque nós temos a palavra da reconciliação. Mas muitas vezes a gente diz assim, mas eu sou assim. O que eu penso eu digo logo. Eu não gosto de hipocrisia. Eu penso, eu falo logo. Quero nem saber. Gente,
existe uma diferença muito grande entre você ser assertivo, verdadeiro, não é? Transparente, você falar aquilo que você acha, o que você pensa, e agressivo, você falar de qualquer forma. Nós podemos dizer a mesma coisa de uma forma que não seja agressiva. Então você não pode simplesmente soltar o que você acha e acabou, porque a outra pessoa ouviu e é pronto. Aceitou, aceitou, não aceitou, não aceitou. Nós precisamos ser assertivos. Nós precisamos ser verdadeiros. Nós precisamos falar a verdade, mas compreendendo que na nossa frente existe uma outra pessoa e que as nossas palavras não sejam como facas que vai furar a outra pessoa só porque eu digo o que eu acho, o que eu penso. Não é por aí. Olha o que é que diz Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derramam a estultícia. Nós podemos escolher em sermos agressivos com as pessoas ou sermos assertivos com aquela pessoa. Ah, mas eu preciso dizer o que eu penso. Eu falo o que eu penso. Beleza, sem problemas. Mas fala o que você pensa com amor e misericórdia. Não achando que aquilo que você pensa é necessariamente o correto. Porque muitas vezes você está muito mais errado do que a pessoa que está na sua frente. Mas eu não sei, não é assim que eu penso. E você, eu e você precisamos disso, sabe para quê? Para crescermos juntos. Às vezes é preciso pisar um pouco no nosso orgulho. Às vezes a gente nem sabe, às vezes nem tem a verdade dentro de nós. Às vezes aquilo que a gente está pensando ou aquilo que a gente formulou como certo é tão certo. Mas o nosso orgulho nos impede de aprender com a outra pessoa. Porque eu não já sei? Eu não preciso mais não. Eu não já sei. Eu sempre digo a alunos, sempre digo ao meu sobrinho, que não é vergonha dizer que não sabe. Vergonha é não saber e dizer que sabe, porque você perde tempo de aprender. Não sabe, diga, não sei. Não entendi. Você estava certo. Isso significa que você aprendeu um pouco mais. Você amadureceu. Você está começando a entender que você precisa educar os seus ouvidos para ouvir aquilo que você ainda não sabe, ou que você achava que sabia, mas na verdade não sabia. Para que você, lá na frente, tenha a palavra certa no tempo certo. Maturidade, é isso que Tiago chama a atenção. Cuidado na sua língua. Nós precisamos amadurecer a nossa língua, porque a língua sem freio é como um incêndio desordenado. O versículo 6 fala. A língua sem freio é como um incêndio desordenado. É uma fagulhazinha que vai lá, naquele monturozinho, né, que está ali seco. Aí vai, pá, só que incendeia uma selva inteira. Assim é a língua sem freio. Eu acho interessante quando o Tiago diz assim: você põe freios na boca do cavalo para que ele lhe obedeça, para refrear. E por que você não consegue frear a sua língua? Isso é um sermão de orientação para uma vida cristã autêntica. Uma vida cristã que traz frutos. Porque muitas vezes, gente, as pessoas não querem ouvir o evangelho.
Porque a gente já chega com palavras de condenação. Eu estou acima. Eu sei, você vai para o inferno. Você está errado por causa disso. Quantas vezes vieram falar do evangelho para mim? Já me colocando num patamar inferior a essa pessoa. E eu rejeitava totalmente qualquer palavra que viessem falar, sobre qualquer pessoa que viesse falar sobre o evangelho para mim. Porque elas sempre chegavam para mim, mesmo quando elas queriam me aconselhar, me ajudar no momento difícil, elas se colocavam numa posição em que elas estavam acima de mim. E eu rejeitava. Até que um dia, eu conheci uma missionária, que ela me disse, nós somos iguais diante do Senhor. Nós somos iguais diante do Senhor. A minha diferença, com relação, a diferença que há entre eu e você, Lúcia, é que eu estudo um pouco mais a palavra, um pouco mais a Bíblia, e você está querendo aprender somente. Mas lá na frente, você talvez estude mais do que eu, e outras pessoas queiram aprender. Isso aí fez toda a diferença na minha vida. E ela passou, acredito, quase 1 hora só me ouvindo. E a única resposta que ela me deu foi essa. Ou seja, ela me serviu uma palavra como maçã de ouro em uma bandeja de prata, cheia de sabedoria divina. E essa palavra entrou no meu coração há mais de 25 anos atrás, e eu estou aqui. Ela falava muito pouco, como ainda hoje ela fala muito pouco, mas ela tinha um dom de ouvir. Dom de ouvir. E o pouco que ela falava, ela ia lá dentro. Ela usava a palavra realmente, ela sabe usar a palavra. Ela usa a palavra como aquela espada que vai lá dentro, desminucia. Poucas palavras que ela diz, mas é todas elas com sabedoria divina. Verso 9 diz, com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. Isso é falta de sabedoria. Nós louvamos a Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és tudo que eu tenho. Né? A morte na cruz me transformou, fez toda a diferença. Eu te louvo, eu te bendigo, eu te adoro. Aí chega lá na frente, a gente amaldiçoa quando tem uma raiva, uma decepção. Né? Quando se sente acuado. Aí a gente vai e amaldiçoa. Aí vocês, não costumo amaldiçoar as pessoas. Mas a gente desdenha dela. A gente corta essa pessoa das nossas vidas. A gente deseja que algo aconteça para ela ver que você estava certo e ela não. Você tem raiva e fala para o outro. Além de matar essa pessoa no seu coração, você mata também no coração do outro. Mas chega na hora do louvor, chega na hora da leitura, você diz, Senhor, eu te louvo e te bendigo. Mas aí amaldiçoa aquele que é feito, assim como você, à semelhança do Senhor. Porque todos nós fomos feitos à semelhança do Senhor. Precisamos aprender a dizer a palavra certa, na hora certa. E acima de tudo, sermos coerentes. É isso que Tiago está falando. Nós precisamos ser coerentes. Que ele diz aqui, ó. Versículo 9. Versículo 10. Uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Ou você abençoa, ou você usa sua boca, sua língua para abençoar, dar direção correta, segundo a vontade de Deus na vida de uma pessoa, ou use para amaldiçoar. Porque da mesma fonte, quando você termina de ler o capítulo, ele diz, na mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Mas nós temos essa capacidade
de abençoar e amaldiçoar ao mesmo tempo. A boca que bendiz ao Senhor é a mesma boca que amaldiçoa aquele que é a semelhança do Senhor. Nós precisamos ser coerentes. A gente só aprende a ser coerente quando a gente educa os nossos ouvidos para ouvir a palavra e ouvir o outro. E nós aprendemos a ser tardio no falar. Nós aprendemos a servir a palavra como maçãs de ouro. Verso 17 diz: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Essa é a sabedoria. Essa é a sabedoria que vem do alto. Ela é pura, cheia de santidade. Ela é pacificadora, ela é pacífica, ela traz paz, ela traz tranquilidade, ela traz refrigério. Ela é como o orvalho que desce sobre a terra seca. A sabedoria que vem do alto, ela desce como um orvalho sobre a terra seca, que traz vida. Nós precisamos usar a palavra como orvalho, uma palavra de paz, e não que traga mais agonia, mais desespero, mais confusão àquele que está ansioso para ouvir algo de você. Ela é indulgente, ela respeita os sentimentos dos outros. A palavra que vem do alto, ela respeita o sentimento do outro. Nós precisamos respeitar o sentimento do outro. O sentimento do outro, gente, a gente deve se colocar no lugar dele. De dor, de alegria, de mágoa, de tristeza, de falta de compreensão. Nós precisamos entender e respeitar o sentimento do outro, a fim de que, com a palavra correta, você possa transformar aquele quadro. Aquela palavra que sai da sua boca, transforme aquele quadro, mas nós precisamos respeitar. Ela é tratável. Ou seja, ela está disposta a ouvir. A sabedoria de Deus é tratável. Ela é misericordiosa, ou seja, ela é cheia de empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Isso é a sabedoria divina. Quando você se coloca no lugar do outro, você começa a enxergar as coisas de forma diferente. Às vezes é preciso entrar no lugar do outro para que você compreenda melhor o que está acontecendo. Para que você saiba melhor o que falar, o que dizer. Como orientar, como aconselhar. É isso que Tiago está dizendo. Ela é sem fingimento, ela é sincera, autêntica e verdadeira. Essa é a sabedoria de Deus. Essa é a sabedoria que vem do alto. E é ela que deve ser servida como bandejas de prata. Para encerrar, nós precisamos educar a nossa língua para que tudo aquilo que seja dito seja em prol do crescimento do outro, em prol da glória de Deus na vida do outro e da sua vida. Porque caso contrário, diz Tiago 3, a sua língua, a sua boca vai ser usada como fogo de monturo. E não foi para isso que Deus nos colocou. Não foi para isso que Ele nos instruiu. Não foi para isso que Jesus Cristo nos salvou, nos chamou. Não é assim que Ele quer nos usar. Ele quer nos usar em misericórdia, em compaixão pelo outro. E Deus nos abençoe. A palavra está com Kétula.